uma repartição pública. Pessoal, quem puder, não está ouvindo, eu estou pedindo para gravar a aula e acho que alguém não aceitou. Você poderia aceitar, pessoal? É porque a gente tem que deixar isso gravado, disponibilizado para qualquer... Espera só um minutinho. Eu vi agora, Lucas. Melhorou? Espera aí, já sei. Vou sair. Lucas, consegue escutar agora o áudio? Melhorou? Beleza. Tem mais alguém que não está conseguindo escutar o áudio, pessoal? Patrícia, Jordânia, Isadora, tá todo mundo conseguindo ouvir direitinho? Beleza. Pessoal, desculpa aí a questão do sinal, tá? Infelizmente, isso daí é um problema que a gente tem que aprender a conviver. Eu acabo esquecendo, a gente deixa a câmera ligada, isso pesa demais o link, e aí vocês ficam com esse déficit aí de sinal, essa lentidão, né? A gente não pode deixar a câmera ligada, porque senão vocês não conseguem
né, ouvir, escutar, trava demais, né, e a gente acaba não podendo apresentar a tela. Pessoal, eu vou usar aqui a Jordânia hoje, tá, Jordânia? Vou te usar como ajuda aqui, como minha porta-voz. Eu estou apresentando a tela. Assim que o pessoal tiver alguma dúvida, você me sinaliza, tá bem? Usa o seu áudio para me sinalizar, para avisar quando tem alguma questão no chat ali, tá bem? Tá bem, pode deixar. Show. Então vamos lá. A hora que começar a aparecer para você aí o slide, aí você me avisa. Tá aparecendo agora. Agora. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, né? Boa noite para quem chegou depois, né, antes da confusão ali do sinal. Eu queria estar falando com vocês a questão, acho que foi a Jaine, né, e o Lucas, que tinham perguntado a questão lá da controladoria no setor governamental, né, no setor público, né. Eu até trouxe um temazinho, um tópicozinho, tá lá na aula de hoje, lá na nossa aula 4, né, onde ele explica um pouquinho quais os tipos de sistemas de controles internos dentro ali, né, do sistema público, né, ali ele traz o exemplo aí do Ministério da Infraestrutura, né, um videozinho pequenininho, educativo, mas vale a pena a gente dar uma olhada, né, porque não é o nosso tema de ementa, mas eu vou estar falando mais para frente, assim que a gente terminar o nosso conteúdo, a gente vai voltar um pouquinho nisso, para a gente dar uma olhada também como que é a controladoria lá no setor público, né, como que funciona, que tipo de sistema de controles que eles usam, né, como que é o balanço scorecard, que é uma coisa que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, né. Hoje o nosso tema vai ser sistemas de controles internos. A partir do momento, na vida de vocês, que vocês ouvirem a palavra controle, significa que alguém, ou algo, ou alguma instituição, ou de alguma forma está monitorando alguém, né? Então, ou seja, o controle, ele vem, né, justamente para identificar possíveis ameaças, ou até mesmo corrigi-las, né? Porque às vezes nós sabemos que não tem como, né, a gente conseguir resolver um problema que já aconteceu, né? A gente consegue contornar aquela situação, né? E tentar driblar ali metas, né? Objetivos que vão conseguir resolver aquele problema, né? Mas infelizmente o que aconteceu é aquele ditado, né? Leite derramado, não tem como a gente se resolver nada. Então, pessoal, dimensão de controles e procedimentos internos, né? Toda organização, toda entidade, né, ela precisa, né, não diria que ela necessita, não, ela precisa muito ter esse sistema de controles internos organizado, seja na questão financeira, né, na questão de compras e vendas, né, principalmente na questão de controle financeiro, né, então aí você precisa de ter ali um plano, né, orquestrado, né, eu diria ali que você tem que ter toda uma estratégia de como você vai controlar a operação. E o sistema de controles internos nada mais é do que isso mesmo. É você controlar o que entra e o que sai, é você controlar o que você está pagando, o que você está recebendo. Tudo isso faz parte do sistema de controles internos, né? Que a empresa ela vai elaborar esse plano com base em alguns tópicos que a gente trouxe ali na frente, para que vai melhorar, né? Para que vocês consigam entender da melhor forma. E eles vão esmiuçar aqueles tópicos, né? E vão conseguir trazer o quê? Uma melhor concordância, né? Um maior controle. Mesmo que o diretor, né? Que lá a comissão executiva esteja em outro estado, em outro país, mas se todo o sistema de controle interno funcionar, cada departamento, né, que é aquela questão que a gente falou nas aulas passadas, que é a descentralização, vai elaborar um relatório, e esse relatório vai ser anexado a um outro relatório maior, que vai chegar até na mesa diretória, ou seja, que vai ter acesso àquelas informações. Então, essa é a importância crucial do controle interno, né? Que você tenha, né, essa responsabilidade com as pequenas, né, ou seja, com as pequenas atitudes profissionais, né? Desde o simples fato de você receber uma mercadoria e assinar, né, um protocolo de entrega, até o momento de você fazer um pagamento de algo muito grande. Eu trouxe para vocês hoje também um exemplo na atividade, uma atividade bem simples, tá? Muito bacana, de um caso que aconteceu mesmo lá em 2006, e é uma história muito interessante, é o quê? Falha no controles internos, é um exemplo de uma falha no controles internos, e vocês vão ver o porquê, né?
Aqui tem um tópicozinho que eu trouxe aqui também, olha, é importante a gente ler, ó. O controle organizacional tem o propósito de garantir a eficácia empresarial, de modo a verificar se os recursos colocados à disposição da empresa foram utilizados como vistas a atender às expectativas de seus proprietários. Por que ele traz isso, né? Gente, toda vez que você tem um empresário, ou até mesmo no setor público, e ele tira do bolso dele e coloca no caixa da empresa, ele quer ter resultado. Ah, mas não deu lucro, não vendeu esse mês por causa da pandemia, tá difícil, aquela coisa toda. Mas ele quer ter lucro, independente da situação atual que você está vivendo. A pessoa que investiu, ela vai querer ter o retorno. Então, como que você simplesmente chega para alguém que investiu na sua empresa, ou investiu naquele departamento, no seu departamento, e fala, ó, o dinheiro evaporou, né? Devido à pandemia, a gente não sabe para onde que foi. Então, o que acontece? Você não pode ter uma resposta vazia, vaga, né? Ah, não consegui vender porque o movimento está fraco. Não, você não pode ter uma resposta dessa. Você tem que ter base. Por isso, a estrutura dos controles internos, o sistema de controles internos, ele precisa estar muito bem dimensionado. Porque se você tiver que chegar para uma diretoria, ou até mesmo para o seu supervisor, e informar que tal atitude não aconteceu, você não teve resultado por tal motivo, você precisa embasar. E como que você embasa? Com relatórios, com documentos, né? Comprobatórios, que vão o quê? Vão atestar que a sua afirmação realmente está correta. Não, é verdade. Naquela semana, né, o Lucas ele não estava no departamento, né? Ele estava de atestado, aqui o documento que comprova, né? Então, por isso que tal situação passou despercebida. Então, ou seja, são detalhes pequenos, né? Desde um simples atestado médico, igual eu disse, de uma simples correspondência até um pagamento, né? Agora, você imagine, vamos dar um exemplo aqui de dimensão, né? Imagine se um departamento financeiro, né, realiza um pagamento, né, o pagamento de salários, né? Porque o quê? O departamento pessoal gera a folha, mas quem concretiza é o financeiro, porque isso daí é um passivo, ele vai pagar aquilo ali, né? Então, ou seja, se ele gera essa folha, envia para o departamento financeiro para que seja feita a transferência bancária, agora imagina se o financeiro, né, não, alguém do financeiro, não há comunicação, não tem comunicação interna no departamento, um tem raiva do outro, não fala com fulano, não com ciclano, não tem comunicação, e aí o e-mail, por algum motivo, né, porque nós somos humanos, seres humanos falham, seres humanos erram, o e-mail não vai para a caixa de e-mail de um colega e vai para a caixa de e-mail de outro, né, porque vai tudo copiado, por algum motivo foi para o spam e você não viu. E aí, horas depois, você olhou aquele e-mail, puxa, né, eu tenho que fazer isso, sem saber que o seu colega que tinha aquele problema interno entre vocês dois já tinha feito a ordem de pagamento. Lógico, isso é um exemplo bem assim, bem fajuto, né? Porque hoje o banco já não deixa isso acontecer, né? O banco já te avisa, ó, operação realizada, né? Igual a essa, ele te mostra uma tela de sinalização. Mas imagine que por acaso isso acontecesse. Olha o prejuízo que daria uma falta de comunicação interna, uma falta de controle interno, né? Então, ou seja, a base do controles internos é justamente a comunicação, os procedimentos que são realizados, para quem eu estou afirmando algo, de quem eu estou esperando algo, né? Porque quando você afirma para alguém, você solicita um documento de alguém, você também está o quê? Dando a ele alguma coisa que vai fazer ele produzir aquele documento. Se você não tem o ato de você dimensionar a sua atitude, até onde aquilo impacta, né? Ou seja, a sua cobrança por um relatório, até onde ela vai impactar a vida daquele colaborador. Então, você precisa, além de ter um controle muito bem organizado, seja por departamento, descentralizado, né? Cada departamento precisa de ter uma cabeça, precisa de ter um gestor, e dentro desse gestor, ele vai ter ali pessoas que vão ser subordinadas a ele, do qual ele irá cobrar, né? Porque a diretoria cobrará dos gestores, os gestores cobrará do quê? Dos colaboradores, e assim sucessivamente. Porém, mesmo que todo mundo junto e misturado, os departamentos precisam conversar entre si, né? Por isso, pessoal, que hoje em dia, eu costumo dizer assim, que já era para acontecer há muito tempo, mas
acredito que por falta ali de estrutura, de educação mesmo, né? Hoje existe uma cultura, principalmente no Brasil, daquela questão assim, olha, você tá vendo o Lucas? Nossa, o Lucas, ele é puxa-saco. Nossa, o Lucas, ele faz isso, aquilo, outro. O Lucas não tá fazendo nada mais do que entregar o trabalho dele em dias, obrigatoriamente certo, dentro dos padrões estabelecidos que o controle interno exige que ele faça. Mas, para o vizinho, que às vezes está desmotivado, né? Já vem trazendo uma carga já negativa, ele quer justificar o insucesso dele no sucesso do Lucas. Então, o que acontece? Isso é uma falta de controle interno dentro do departamento de RH, porque o RH de uma empresa, os recursos humanos, ele precisa, turma, tá ciente do que acontece, né, individualmente em cada departamento. Quando esse tipo de situação ocorrer, tem que haver uma conversa, tem que haver uma tentativa de melhoramento né, da convivência, uma troca de setor, tem que haver uma conversa. E se de tudo não tiver jeito, demissão, né? Infelizmente, para uma empresa, eu gosto muito de afirmar isso, quando você chega ao ponto de você demitir alguém por isso, a empresa, ela pecou, né? Porque cada demissão para a empresa é um crime, né? Ao meu ver e ao ver de vários, né, de vários técnicos de coaching mesmo, né? Porque a demissão prova que o departamento de recursos humanos, o departamento ali, né, envolvido, não foi capaz de resolver um problema que às vezes era mínimo, né? Às vezes o que acontece, uma simples negativa, né? Para quem tem LinkedIn, eu estou uma série no LinkedIn, 15 passos para uma liderança inspiradora, né? E lá, o primeiro passo que eu coloco, o líder nunca pode ser omisso, porque a omissão, turma, ela causa no subordinado um sentimento de revolta, né? Um sentimento de desprezo, sabe? Poxa, eu falei, minha chefe, ela não me escutou, né? Eu expliquei para ela que, ó, o Lucas está implicando comigo lá em horário de trabalho. Acontece, turma, né? Quando a gente fala o nome departamento, dentro de departamentos pode acontecer tudo. São pessoas, são seres humanos, são cabeças pensantes diferentes. Então, assim, pode acontecer. Então, a omissão dentro de um departamento é um crime, né? E aí o que acontece? Às vezes, quem acaba sendo, né, ruim não é nem o colaborador, e sim o gestor. Porque o gestor precisa estar atento ao que está acontecendo à sua volta. Tudo e todos. Senão ele não seria gestor, né? O gestor tem o controle da situação, ele precisa ter. Para quê? Para que o seu departamento envie o seu relatório, as suas metas, tudo, de forma o quê? Clara e objetiva. E, ou seja, quando a gente trata de meta, meta batida, né? Porque numa equipe de metas, se ela não bate metas, não tem resultado, não tem lucro, não tem por que existir. Então, ou seja, toda vez que vocês ouvirem falar de controles internos, é o quê? É os mínimos detalhes. Seja o departamento de arquivo, seja o departamento de recebimento de remessas de pagamento, seja lá numa loja de confecções, o departamento de vendas, o departamento de contas a pagar, tudo deve ter o quê? Conversação, né? Todos os departamentos precisam conversar. Vou dar um outro exemplo de controle interno bacana. Imagine uma casa, né? Pai, mãe, 2 filhos. Os 2 irmãos não se falam, só brigam. Pai e a mãe sai de manhã, o pai chega de noite, a mãe está dormindo e vice-versa. Existe comunicação interna? Não existe. No outro dia, a mãe está de folga, o pai saiu para trabalhar, ela não viu ele, as crianças estão naquela brigaiada entre as duas, e o que acontece? As tarefas do lar se acumularam. Por quê? Não houve uma comunicação interna, não houve não tem diálogo para divisão. E isso, pessoal, a gente está falando de ambiente familiar, mas nas empresas acontece. Eu só vou fazer o que é para mim fazer. Aquilo que não é da minha ossada, eu não chego nem perto. Quantas vezes, vamos parar para fazer uma analogia, quantas vezes, às vezes nós, né, ou até mesmo pessoas próximas a nós já falaram esse tipo de coisa, né? Agora eu pergunto, isso para uma entidade é saudável, né? Isso para uma empresa é saudável? Não. Porque está claro e evidente que aquele colaborador ele só vai ali para o quê? Bater o ponto dele, trabalhou às 8 horas, casa.
entendeu? Ele não está nem aí se a sua empresa está faturando, se ela está vendendo, né? Se as folhas de pagamento estão sendo geradas normais, ela não está nem aí. Então, o que que acontece? O trabalho, pessoal, a organização, mesmo que pública, né? Eu ouço muito isso. Ah, eu sou efetivo, eu sou concursado, para que me preocupar? A gente sabe que existem aí bancos, existem aí organizações que são públicas, governamentais, né? Que estão ali regidas pelo governo. Quantas vezes eu já ouvi gente reclamar que foi e teve uma reclamação e aconteceu? Por quê? Não tem o diálogo, né? Lá no setor privado, existe algo que é muito importante. O gestor vai cobrar você por um bom atendimento, por um bom retorno, né? Uma boa linha de conversação. Então, o gestor ele tem uma dimensão de controle muito mais além do que nesses outros departamentos. Por quê? Lá, quem vai julgar é o próprio governo, né? Vai ter um superintendente, alguma coisa lá no setor público, porém, né, às vezes, ele não vai ter tanta nuance de cobrar aquilo, porque, independente se ele fizer ou não fizer, ele vai ter o ordenado dele, né? Então, às vezes, pessoal, é isso que a gente acaba acontecendo. Às vezes, o setor público, que é uma máquina muito lucrativa, poderia ser ter muito mais qualidade, mas acaba não tendo por isso. Pela falta da dimensão de controles. Você poder enxergar muito mais além do que, né, o próprio departamento apresenta. Então, ou seja, controles internos começa da base, turma, tá? É de todos os departamentos. Quando vocês ouvirem a expressão controles internos, estamos falando de chão de fábrica, colaboradores, trabalho em conjunto, né? Eu ouvi uma frase essa semana, eu estava lendo um artigo, e ele trazia a seguinte frase, né? Nós precisamos nos imergir na companhia para entender os processos internos de acordo com o quê? Com os valores que foram intitulados na missão, valores e comprometimento. Turma, isso foi uma frase que me impactou bastante. Por quê? Você precisa se imergir numa empresa. Quando você ouve a expressão imergir, não significa que você vai deixar de viver para trabalhar. Não, não é isso. Mas é você ter hora para trabalhar, ter hora para cumprir com seus deveres. E você precisa fazer mais do que as pessoas esperam de você. Porque hoje, aquele profissional que chega de manhã, bate ponto, faz somente aquilo que é para ele fazer, ele já ficou para trás. E dentro de controles internos, vocês vão ver ele na frente, que ele vai falar disso. Esse profissional é da década de 30, da década de 40, de 50, né? Por quê? Eles iam cumprir ali a carga horária deles, pegar a mochilinha, casa, né? Hoje em dia, quando você for entrar no local de trabalho, você precisa entender que ali é o seu palco, né? Mas palco, professor, eu não sou, né? Não estou no show business, né? Sim, mas é o seu palco onde você vai estrear, né? Onde você vai tratar o seu profissional como o melhor possível, né? Eu sei que às vezes é complicado, o nosso ambiente às vezes não é um ambiente tão favorável, mas o nosso melhor, aonde você começa a fazer o bem por você mesmo? É ali que você começa a se estruturar, é diante da sua própria organização. Porque as pessoas vão te olhar, vai ter aquelas pessoas que vão, você puxa saco, mas vão ter pessoas que vão olhar para você e vão se espelhar em você. E não há nada mais gratificante dentro de um departamento, dentro de uma organização, quando você tem pessoas que se espelham em você, né? Para as pessoas espelharem em você, você precisa ser o melhor? Não, não tem nada a ver com o melhor. Tem a ver com o quê? Com o que você se imergir no propósito. É você, já que é para fazer, faça bem feito, né? Tudo na vida, né? Então, dentro de uma entidade, de um departamento, os colaboradores, eles precisam ser inspirados, né? Porque motivação não existe, existe inspiração. Os colaboradores precisam ser inspirados por líderes que demonstram a mesma atitude. Agora, se você tem um gestor em um departamento, você está tentando fazer um trabalho de controle interno afinco, mas o seu próprio gestor está desmotivado, não está nem aí para o propósito, como que você vai melhorar? Né? Como o seu departamento vai fluir? Não vai fluir. Então, ou seja, o princípio de tudo do controles internos é o quê? Uma equipe dinâmica, comprometida, focada com o resultado do segmento. Banco, comércio, setor público,
independente. Nós precisamos ter esse critério. Aí a gente escuta o seguinte: é porque o Brasil ele é um país emergente, o terceiro mundo, e lá, e lolô. Gente, isso não existe. Todo país de primeiro mundo um dia já foi de terceiro também. Né? O começo se faz agora, não é amanhã, não é o depois, não é esperar trocar de presidente, não é esperar trocar de trabalho, não, comece fazendo o melhor de vocês dentro do que aonde vocês já estão, que ali sim o resultado aparece. Então, assim, dentro do controles internos, né, de um departamento, 3 premissas que vocês precisam estabelecer, né, organização, objetivo e comprometimento, isso é bom até anotar, tá? Dentro de um departamento, você precisa de ter esses 3 pilares. Para quê? Para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, né, dentro do esperado. Pessoal, até aqui estão conseguindo captar? Tá conseguindo entender, Jordânia? Tá travando o áudio? Não, Aramis, está tudo certinho. Você pode só repetir os 3 pilares? Comprometimento, objetivo. Você precisa de ter isso, né? Por que eu falo do comprometimento? Vamos falar de um por um, né? Comprometimento é você chegar pela manhã, nossa, eu tenho uma meta, poxa vida, essa meta é louca. Os meus regionais, eles me deram uma meta enorme. Agora vamos falar do setor público. Poxa vida, eu tenho tanta coisa para assinar, para protocolar, para mandar para o fisco, eu não dou conta. Aí agora vamos falar da venda. Nossa, meu Deus do céu, o meu regional mandou uma meta de venda para mim enorme, muito mais além do que era no ano passado. Aí você para analisar assim, mas eu estou olhando, estou colocando o problema acima dos meus pilares. Então, o comprometimento, ele é importantíssimo, né? Você precisa de ser comprometido com o resultado, né? Ter ali aquele prazer em buscar o resultado. Isso é fundamental. E na educação, imagina se vocês tivessem ali professores que não estivessem preocupados, engajados, de trazer para vocês uma linguagem muito mais fácil, mais clara, né? Sem muita demagogia, né? Olha como que vocês ficariam prejudicados, né? Como isso afetaria a vida de vocês, por causa de um profissional que às vezes não, né, não deu o seu melhor, não aplicou, né? Então, assim, além do comprometimento, né, o seu valor, né, o valor aplicado na operação ali tem que ser maior, tem que ter ali um objetivo, né? Então, ou seja, além do comprometimento, que é fazer bem feito, nós temos o objetivo. Então, comprometimento, objetivo, por quê? O objetivo, ele traça um destino, né? Para onde você vai, né? De onde você sai, para onde você quer ir. Isso é objetivo. Pessoal, na vida, ninguém faz nada sem objetivo. Ninguém namora pensando só em namorar. Alguém começa a namorar, pensando lá no futuro noivado, depois casamento, filhos e etc e tal. Então, o objetivo, né, ele é, assim, algo dentro da controladoria, dentro do controle internos que tem que ter. Então, além do comprometimento, do objetivo, ele tem que ser engajado também, né? O engajamento é como fazer, né? É aquela questão, onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu estou fazendo para chegar lá. E o engajamento? Poxa, eu estou comprometido, eu tenho um objetivo, e agora falta o quê? O engajamento. Por quê? No dia a dia, pessoal, vai ter dias que vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter discussão de colaborador, vai ter gestor que vai ter ali, vai querer ter uma autarquia maior do que é possível, né? Vai ter clientes, com quem tem acesso a cliente, vai ter cliente que vai te, né, às vezes brigar, humilhar você. Então, o engajamento, eu tinha falado outra palavra, mas a gente pode usar o engajamento que é melhor, mas tem uma linguagem mais profissional. Então, além do comprometimento, do seu objetivo e do engajamento, se um departamento possui esses 3 pilares, ele tem tudo para alcançar o sucesso. Só que como que você faz uma equipe absorver isso? É aí que mora o X da questão. Todo departamento, turma, todo, gosto de frisar isso, precisa de ter um gestor inspirado. Nossa, professor, mas lá no mercadinho que eu trabalho, o meu gerente, meu gerente tá nem aí, meu gerente mexe com as meninas na rua, meu gerente é ignorante. Pessoal, mas o segredo para o sucesso começa em você. Quando a gente começa a trabalhar
trazendo ali as diretrizes do controle interno, a gente tem que entender que o primeiro de tudo começa com você, né? Você tem que ser a diferença aonde você estiver e do jeito que você estiver, né? Independente, você pode ser um padeiro, pode ser um atendente de lanchonete, mas você tem que fazer a diferença. Faça bem feito, não importa de como tem que ser. Para quê? Para que o departamento flua, para que as pessoas olhem para você e se espelhem. Então, se você está comprometido, está engajado e tem objetivo, o sucesso ele vai ser uniforme. Agora, um gestor, se ele deseja que a equipe dele venda mais, que a equipe dele elabore mais projetos, que a equipe dele produza mais relatórios do setor público para enviar lá para a controladoria, ele precisa ser inspirado. Ele tem que ter inspiração. Como que você inspira alguém? Né? Agora, a pergunta que fica, professor, mas você disse que ninguém motiva ninguém, certo? Como que alguém pode inspirar a outra pessoa? Pessoal, a inspiração, ela vem dos valores, né? Você tem que mexer com os sonhos. Aprendam desde agora, né? Vocês estão aí no último período. Quando vocês estiverem em empresa de vocês ou tiverem numa liderança, sabe qual é a melhor forma de inspirar alguém? É você mexer com os sonhos, né? Você tem que fazer os seus colaboradores enxergar os objetivos, olha de novo, tá vendo? Os objetivos dele na meta da empresa, na meta do departamento. Não, eu vou me engajar, né? Ou seja, eu vou ter ali, né, um engajamento ali certo, eu tenho um caminho para trilhar, vou me comprometer com essa meta e eu tenho aquele objetivo, porque o meu sonho é a minha casa. Então assim, não importa o que eu tiver que passar, a minha meta é a minha casa, dando um exemplo, né, pessoal? Então, ou seja, por isso que o departamento, além dele ter os próprios 3 pilares dele, o gestor é obrigado, né? Eu não vou falar assim que precisa, não, mas ele é obrigado a entender qual que é o objetivo do seu colaborador, qual que é o engajamento dele, o que ele está fazendo para chegar lá, né? E ele é comprometido? Você tem que saber. Porque se você é um gestor de um departamento, pessoal, tá ali trabalhando, né? Aquela ênfase do controle interno, da operação, mas você só está ligado na operação, não está ligado no afetivo. Às vezes, em determinadas situações, você não vai ter um departamento de RH. Você é o RH. Então, você precisa, né, motivar o seu colaborador para que o seu departamento alcance sucesso. Olha, eu vou dar uma dica de quando, eu não sei se é o caso de vocês, mas quando, né, no meu caso, é muito importante. Eu já trabalhei com muitas pessoas e eu sei como que funciona isso. Às vezes você tem um colaborador, uma funcionária, né, um ajudante, alguma coisa do tipo. Você chega para aquela pessoa e fala assim: bom dia, Jordânia, tudo bem? Tudo, Aramis, tudo ótimo, né? Aí a Jordânia está com algum problema em casa. Então, e aquele seu problema? Como que tá? Para a Jordânia, que está enfrentando uma situação difícil, ouvir de um gestor a preocupação dele para com ela é tudo. Então, ou seja, mesmo que a Jordânia esteja desmotivada, cansada, né, da rotina, mas depois aquilo ali melhora o humor dela. E se melhora o humor dela, melhora o resultado dela. E mesmo que ele não está 100%, mas 99% é melhor do que 80%. E eu penso dessa forma. 1 é melhor do que 0. Então, ou seja, são pequenos detalhes que um líder, né, quando ele tem essa dimensão de controles, ele consegue identificar dentro do departamento e ele consegue salvar metas, consegue salvar equipes, consegue salvar até empresas, né? E isso é uma receita que ninguém te dá, você precisa saber. Como que você sabe disso? No dia a dia, né? Eu não sei se tem muitas pessoas aqui que trabalham com metas, né? Eu costumo dizer que metas é maravilhoso. Por que eu falo que metas é maravilhoso? Porque você se supera a cada etapa. Um departamento de controladoria, não sei se tem alguém aqui que tem interesse de seguir, né, esse ramo, a vida inteira vai ter metas, né? Meta para isso, meta para aquilo. Meu primeiro emprego na minha vida, eu tinha meta para tudo. Eu tinha 5 tipos de metas semanais e tinha 4 mensais, e a gente tinha que dar conta. E é muito prazeroso. Ao final de um resultado, quando o meu departamento atingia as metas, era maravilhoso, era uma festa. E aí, às vezes, eu ia embora e pensava, poxa, valeu a pena todo aquele sofrimento, valeu a pena o meu comprometimento, o meu engajamento, e valeu a pena eu ter objetivo. Então, turma, na vida, isso você pode, além do lado profissional, nós estamos falando de um tema, mas na vida, isso é importante.
né? Ninguém começa nada sem comprometimento, sem um objetivo e sem se engajar para aquilo acontecer, né? Então, assim, isso é muito importante. Nós precisamos ter, assim, crivar isso daí dentro de controle interno, né? Esses 3 pilares, e eu estou falando demais porque vocês vão precisar disso para a prova, né? Para o dia a dia de vocês lá fora, né? E aí, o nosso próximo tópico é ali, ó, princípios do controle interno, né? Controle interno é cada procedimento estabelecido e executado individualmente. Lembra que lá no início eu falei que seria o chão de fábrica, seria os operários, né? Os atendentes. Por quê? O gestor precisa sentir a operação. Para que a operação tenha êxito, né? Aconteça e flua, cada detalhe precisa ser executado conforme o regulamento. Que regulamento? O regulamento que a sua empresa estipulou. Ah, professor, mas lá na minha empresa não tem regulamento, não. Eu chego 8, a Jordânia chega 10 e vai embora, aquela coisa toda, falta e não desconta do salário. Então, aí é uma questão de organização, né? Aí já não é uma questão de controle interno. Lembrando que controle interno é sinônimo de organização. Então, não adianta você querer taxar isso para sua empresa, mas se você não tem, né, um certo controle, uma certa organização dentro da entidade. Olha só, há 2 tipos de controles internos. Isso é importantíssimo, pessoal. Eu falei isso lá no comecinho também. Controle preventivo tem por objetivo inibir qualquer tipo de desvio, erro ou fraude. Peraí, professor, mas você falou no começo da matéria que controladoria não tem nada a ver com auditoria. Sim, controladoria é um departamento e auditoria é outro. O problema é o que fica onde? Que o controller, ele tem que saber, né, o que ele tem que saber prevenir o erro, né? Ah, mas como assim? Explica isso direito. Você não tem um sistema de controle interno estruturado dentro da sua entidade? Tenho. Então, cada departamento vai, dado um determinado período, vai produzir uma ferramenta, um documento, e vai, né, mostrar para o seu gestor, que consequentemente vai avaliar para ver se não está tudo errado, se não tem alguma coisa faltando, acrescenta mais o parecer dele e vai enviar para a mesa diretória. Então, ou seja, é um trabalhinho de formiguinha. Os colaboradores preparam os atributos, né? Ou seja, as vendas, né? No caso do setor público, os documentos, protocolos, eles preparam. Repassam isso para uma liderança acima dele. Essa liderança vai autenticar, né? Não, tá certo. E aí ela vai enviar o quê? Para o controller, ou para um regional, ou para alguém que está acima dele. E aí que acontece o controle preventivo. Por isso que o objetivo é inibir ali. Tem que morrer ali, né? Ele não pode passar dali. Ou seja, o erro tem que ser inibido antes de chegar na mesa diretória. Agora, vamos fazer uma análise com um filme. Quem assistiu o filme, né? O que aconteceu? O erro não foi, eles não inibiram o erro. O erro já foi direto para a mesa diretória. O dono foi chamado, né, de madrugada para ir lá resolver um problema que os seus controladores, os agentes de risco, não tiveram a capacidade de prever, ou não quiseram olhar para aquilo ali. Não teve um controle interno. O Aramis, sobre o filme, tem uma parte que ele fala, que eu assisti muitas vezes, tem uma parte que ele pega e fala que há um ano atrás ele já tinha dito para a gestora dele sobre o problema. Pois é. Então, ou seja, ele já tinha feito um controle preventivo. Só que o que faltou? A comunicação interna, né? Porque, ou seja, faltou o que ali? Você foi omisso. Então, ou seja, pessoal, isso daí é fato, né? Lá na minha série no LinkedIn, eu coloquei isso daí porque o líder, quando ele é omisso, o gestor, quando ele é omisso, nada vai para frente. Então, se alguém chegou, né, para o corpo diretório e já alertou, né, que poderia ter um risco, meu Deus, então por que continuar fazendo, né? Por que a gente não entra ali num consenso, vamos resolver o problema, né? Porque depois que aconteceu, turma, existe uma grande diferença em você evitar e você remediar. O meu pai já era, ele era um senhor bem de idade, né, muito, assim, já faleceu já há um bom tempo, e meu pai tinha 86 anos, mas ele tinha uma cabeça tão jovem, que ele dizia o seguinte, meu filho,
na vida é melhor você prevenir do que você remediar. Porque, às vezes, o remédio, ele vem com uma custa muito alta. Então, no caso lá daquela empresa, Jordânia, o remédio que eles estavam procurando para resolver, que o dono estava ali batendo na mesa, veio com um custo muito alto, veio com a quebra, né? Veio com a falência. Então, ou seja, ali, olha o termo que ele usa, qualquer tipo de desvio, erro ou fraude. Lá no filme, foi desvio, erro ou fraude, Jordânia? O que você acha? Eu acredito que foi erro. Erro, erro. Então, vocês estão vendo como que funciona? Era uma empresa enorme, com uma série de departamentos, né? E eles estavam ali, assim, eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. Inclusive, eu queria até, assim, parabenizar quem produziu, o pessoal que produziu, tá, o relatório. Ficou muito bacana. O seu, Jordânia, eu vi, gostei muito do parecer que você colocou, a sua justificativa. Eu acho que esse é o primeiro passo, para que a gente consiga analisar, né? Porque você, igual, vocês que estão nesse caminho, que vão trabalhar em banco, né, em que seja instituição, vocês precisam ter um olhar crítico. Vocês têm que olhar para algo e perceber quando aquilo não vai bem, né? Principalmente o profissional de contabilidade. Ele tem que ser sagaz, né? Ele tem que olhar e desconfiar. Não, esse gato aí é lebre, né? A gente tem que ter esse controle. Outro tipo ali um dos dois tipos ali, controle de detecção. Tem por finalidade identificar e corrigir a existência de uma ocorrência. Então, ou seja, um previne, o outro remedia, né? Então, ou seja, esse controle de detecção foi o que aconteceu lá naquele filme. Depois que aconteceu a loucura toda, aí veio todos os executivos, veio o dono, né? Veio o filho do cunhado do primo do dono, né? Todo mundo estava lá. Mas aí o estrago já estava feito. Então, ou seja, turma, existem dois tipos ali para você ter para fazer o controle interno, né? Você pode ter o controle preventivo, o controle de detecção. Mas o que é mais aconselhado para um profissional, né, que vai executar o seu trabalho de forma correta, né, de forma ali, eu diria que quando ele estiver naquela pista, né, porque qualquer que seja o tipo de empreendimento que você vai gerir, é uma pista, né? Mesmo que, não é uma pista de carro, não, mas pista no sentido figurado. Por quê? Você tem que olhar para aquilo ali, identificar. Eu não posso ir para o lado nem para o outro, porque senão eu saio do meu percurso. Então, o meu controle tem que ser preventivo. Por isso que existe ali os departamentos antes da controladoria, né? Para quê? Para identificar. Uma empresa, eu não sei, Jordânia, se o Cicobi ele tem esse departamento, mas provavelmente deve ter, ou às vezes tem com outro nome, né? Porque às vezes as empresas mudam um pouquinho, né? Mas a controladoria, além de identificar, né, assim, perceber que há algum risco, né, em alguma operação, ela ainda traz, né? Ela traz ainda a solução, né? Então, ou seja, é diferente da auditoria. A auditoria aponta os erros. A controladoria, ela vai propor melhorias, ela vai propor soluções. Então, por exemplo, se a empresa da Patrícia está apresentando, né, os números da Patrícia no papel é uma coisa e a conta bancária condiz com outra, então ali existe uma discrepância, né? Isso a auditoria apontou, mas quem vai apontar a solução é a controladoria. Só lembrando e reforçando, a controladoria não toma decisão, a controladoria não executa, ela aponta para o quê? Para a diretoria, para o conjunto da governança corporativa executar, porque ela não tem esse poder. O controller não tem esse poder de executar uma determinação. Ele apenas vai apontar. Ele vai fazer o controle preventivo e o controle de detecção. Depois que aconteceu alguma coisa, né? Ele vai ter que resolver. Mas, Jordânia, você falou que você assistiu várias vezes, por quê? É porque eu não estava entendendo. Na verdade, eu só entendi depois que o Alisson falou comigo. É melhor você ler sobre o contexto que o filme foi passado, né? E aí, então, eu li sobre, tanto que, por exemplo, quando você me perguntou sobre se era erro ou fraude, né? Eu também penso, assim, eu não sei se exatamente seria uma fraude, mas aquela instituição, ela deu como se fosse uma fraude naquele mercado, para os concorrentes dela. Porque o que ela fez? Ela se antecipou
para ela não ter prejuízo, só que com isso, ela meio que descartou aquele segmento de mercado, que eu li, né, tipo, algumas matérias sobre depois, até hoje tem países, porque afetou o mundo todo, né? Tem países que até hoje não recuperaram os níveis de empregabilidade por causa daquela situação. Então, aí você percebe, né, quão é importante um departamento de controladoria, né? Agora, eu vou dar um outro exemplo. Lógico, assim, isso mexe muito com interesses particulares, mas é um exemplo simples. O nosso governo, né, o governo do PT, né, sem tomar partido, tá, pessoal? Não gosto de política. Houve um departamento de controladoria ali quando aconteceu as pedaladas fiscais? Lógico que não, né? O governo sabia que estava passando além do que podia, né? E a Dilma, na época, era a nossa presidenta, sabia, né, que não poderia extrapolar aquele teto, que foi o que aconteceu agora com o governo Bolsonaro, né? A oposição pressionou para que o auxílio emergencial ficasse até dezembro, mas o governo não aceitou, por quê? Ele estaria ferindo a legislação, a Constituição. Por quê? Ele estaria estabelecendo uma despesa além do que o governo comportaria. Então, ele estaria pedalando fiscalmente ali naquela situação, e ele não poderia comportar essa despesa. Então, o que acontece? Isso foi uma decisão que racional, né? Todo o departamento envolvido do governo apontou, se você for por esse caminho, né, vai acontecer isso, isso e isso. Mas o departamento não tomou a decisão. Quem tomou a decisão foi quem? O presidente, né? Porque ele que tem que decidir o que vai fazer e o que não. Né? Então, ou seja, isso é um exemplo muito prático de controle interno, de controle preventivo, de controle de detecção. Quando a Dilma viu que tinha enfiado o pé na jaca, ela tentou resolver a situação, mas já não teve jeito. Então, é por isso que eu digo, é muito mais fácil a gente prevenir do que depois ter que ir lá detectar o problema, apontar os argumentos, né? E aí sim, né, a gente ter que resolver. Eu tenho um trabalho no A2 para passar para vocês, muito bacana. São alguns cases, né, que eu vou trazer para vocês ali, de situações que aconteceram, tipo esse que vocês vão fazer agora, né, no final da aula, tem lá um trabalhinho lá na plataforma, bem simples, só que nesse case, vocês vão ter que ter um pouquinho mais ali de anuância, vão ter que ter um pouquinho mais de atenção na hora de examinar os fatos, né? Por quê? Existem, né, laudos de auditoria que comprovam, né, que realmente comprovam que existe ali uma certa discrepância nas informações. Mas ainda assim, somente o laudo do auditor não vai manipular a intenção da mesa diretória, da governança, dos executivos. Quem vai determinar isso, influenciar a decisão deles, é o controle. Então, ou seja, é como se fosse uma engrenagem, pessoal. Tudo precisa estar caminhando da mesma forma. Como? Começa lá do chão de fábrica. Os colaboradores precisam estar engajados, comprometidos e com objetivo. O gestor precisa estar inspirado. Para quê? Para tornar o ambiente de trabalho mais agradável, né? Um ambiente profissional, sem meritocracias evasivas. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de trabalhar em algum lugar e aí você perceber que por algum motivo, seja de parentesco, ou seja de alguma coisa, né? Alguém era muito mais beneficiado do que você mesmo, porém, aquela pessoa não contribuía com o que realmente deveria ser contribuído, e você realmente tinha que contribuir com o seu e com o dela. Isso é tipo de coisa que acontece em local de trabalho, em departamento, que quebra a empresa no meio. Você perde profissionais de valor, porque a pessoa se sente desmotivada, se sente ali, para que eu vou fazer? Se fulano não faz e tem a meritocracia elevada e eu que faço, não sou reconhecido, né? Então, ou seja, quando vocês estiverem num cargo de liderança, Lucas, né, Jaime, pessoal aí da prefeitura, né, do governo municipal, tiver um cargo de liderança, aprenda a reconhecer. Quando a gente reconhece alguém pelo que ela faz de bom, isso não é puxa-saquismo, isso é valorização. E outra, elogie o seu colaborador em público para que todos escutem, critique em particular, fecha a portinha, vem cá, Jordânia, o negócio é o seguinte,
aconteceu isso, a Patrícia falou que você fez isso, né? E nunca, quando você for fazer uma correção de algo que aconteceu no departamento, para que você não quebre esse bom funcionamento, a gente nunca deve fazer o quê? Corrigir na frente dos outros, né? E nunca usar outras pessoas como exemplo. Por quê? Se você está tentando estabelecer o controle interno na sua entidade, e aí você tem uma peça, quando eu digo uma peça, é um membro da equipe, que não está entregando resultado. Aí você vai corrigir ou vai dar ali uma lição, explicar como que funciona, né? Até mesmo corrigir. Aí você fala assim, ó, Jaine, você não está fazendo bem feito, faz como a Patrícia, porque a Patrícia faz bem feito. Isso não é correção. Isso não é inspiração. Isso é o quê? Rebaixamento. Então, quando você tem esse hábito de comparar, a comparação, pessoal, nunca prestou, né? A gente compara preço, né? E ainda assim, é muito difícil comparar preço, porque você tem lá um sabão em pó de uma marca que é caríssimo, mas que lava a roupa e deixa branca, e você tem um que é baratinho, que dá 2 daquele, mas não serve nem para lavar banheiro, né? Não dá nem espuma. Então, ou seja, a gente não pode comparar. Comparação é uma coisa muito relativa. Dentro da controladoria, a gente não compara, a gente controla. Então, ou seja, são os sinônimos de controladoria. Controladoria é controle, né? A gente nunca pode ter essa comparação. E olha que bacana isso aqui, ó. Mecanismo dos controles internos, né? Sistemática de revisões, manual de rotinas e procedimentos. Olha só, sistemática de revisões. O que é isso? É você produzir algo, vender ou apurar, gerar relatório, o seu gestor corrigir, revisar. Manual de rotinas e procedimento. Ter ali uma rotina para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Isso é manual de rotina e produção e procedimentos. E, por exemplo, além de ter o manual, nós precisamos ter o quê? Os procedimentos definidos. Ah, tá. Na segunda-feira, eu vou chegar para trabalhar às 8h, eu vou começar a ligar para os clientes para vir na minha loja ver as mercadorias que eu tenho para vender. Então, isso é o quê? É uma rotina. Procedimento. Como que eu vou ligar? Pelo WhatsApp ou por telefone? O que é mais vantajoso? O WhatsApp, né, pessoal? Porque hoje em dia, a gente ligar para as pessoas é um hábito comum, mas você se resolve tudo por WhatsApp. Hoje você compra um carro pelo WhatsApp, né? Você envia documentação, prepara tudo, você só vai lá e assina. E ainda assim, existem sistemas, acho que você, o banco ou a financeira manda um contrato digital e você digita uma senha, pronto, você assinou e aí tá tudo certo. Então, ou seja, o procedimento é o caminho. Distribuição de tarefas e responsabilidade. Ah, tá. Aí você está ligando para aquelas pessoas. Só que você sozinha não dá conta de ligar para os clientes na loja. Então você vai o quê? Ordenar atividades enquanto você está ligando. Os seus colaboradores estão o quê? Organizando a loja, estão limpando a loja. E isso, pessoal, é o quê? Diário, semanal, mensal. Não é um esporadicamente, né? É diário. Segregação de funções. Isso, pessoal, é o quê? É você ter alguém, né? Olha, a Jordânia, ela é gerente de relacionamento. A Patrícia, ela é superintendente regional. Então, ou seja, isso é você segregar, né? É você o quê? Dar nome à atividade que a pessoa faz. O Aramis, ele é auxiliar de serviços gerais. Auxiliar de serviços gerais não existe, tá? Se alguém trabalha no departamento pessoal aí, pode ir lá procurar o CBO, porque não existe. Por quê? Gente, olha que função mais louca, auxiliar de serviços gerais. O que uma pessoa que é auxiliar de serviços gerais não pode fazer? Tudo, né? Tudo ela pode fazer, se você for parar para analisar. Então, não. Auxiliar o quê? Auxiliar de cozinha, auxiliar de pedreiro, auxiliar de escritório. Então, ou seja, isso é segregar, né? Titular, dar nome, né? Rodízio de funcionários e cargos e limitações de acesso físico e ativo de registro. Nossa, essa é a melhor parte. Quando a gente diz assim, rodízio de funcionários, é maravilhoso. Por quê? Eu conheço pessoas que trabalham já há 15 anos na mesma função. Trabalham numa empresa maravilhosa, uma empresa que tem tudo para crescer. Aí você pergunta se a pessoa conhece sobre o departamento ao lado, não sei nem como que entra no sistema, não sei nem o que eles fazem lá. Será que eles trabalham 15 anos dentro de uma corporação e não teve interesse de ter um rodízio?
né? Ou seja, de procurar saber como que funciona o outro lado da moeda, né? Então, ou seja, eu já trabalho aqui, professor, né? Eu trabalho aqui no Banestes há 25 anos. Nossa, que bom! Você já passou por onde? No caixa. Trabalha há 25 anos no caixa. É ruim? Não, não é ruim. Se você está feliz, ótimo. Mas se a hora que tiver uma oportunidade, faça o rodízio, né? Conheça outros cargos, né? Veja as limitações, veja as possibilidades que o outro cargo vai trazer para você. Por quê? O profissional de hoje, pessoal, é o profissional flexível. Não é aquele profissional que encontra. Eu vou dar 2 exemplos. Profissional flexível. Tá lá abarrotado de trabalho, tá caindo em pé de cansado. Aí a Jordânia, a superintendente dele, chega lá pro Lucas e fala assim: Lucas, olha só, eu sei que você tá sobrecarregado, né? Mas eu preciso que você me entregue esse relatório aqui. Ele não é na sua sala, mas eu quero que você faça ele para mim entregue agora. O funcionário flexível. Não, Jordânia, olha, eu tô muito atarefado, mas eu vou fazer de tudo para te entregar. Esse é o funcionário flexível. Ele não coloca a limitação na frente do problema. O funcionário que ele é rígido, que não se contrai, ele não tem ali, né, ele é matuto no que ele diz, cabeça dura, né, o populacho brasileiro. Lucas, eu preciso que você faça para mim esse relatório. Não dá, Jordânia. Como? Não dá. Não tem como, não vou fazer, estou cheio de serviço, isso não funciona. Esse é o funcionário o quê? Do passado, né? Que vivia lá naquela época que achava que a concorrência não era alta. Turma, a concorrência é altíssima. Você sabe, eu estava fazendo uma pesquisa por uma outra disciplina que eu tô lecionando. Você sabe quantas pessoas formadas existem em Santa Maria para uma vaga de liderança? Existe em Santa Maria, que tem aproximadamente 40 mil habitantes, existem 4 profissionais formados, pós-graduados para uma vaga. Então, ou seja, o mercado, ele está muito difundido, ele está muito disputado. Então, se a gente não for flexível cada vez mais, não estou dizendo que é para a gente se sobrecarregar. Não, não é isso. Mas é para que você tenha a mente aberta, né? Para que você entenda que todo o caminho que você tá trilhando tem um propósito, que é o quê? O resultado do sistema, do departamento, para que aquilo funcione da melhor forma, né? Ao longo da vida profissional de vocês, vocês vão ouvir a seguinte expressão: mais com menos. Aí a pessoa, mais com menos? A minha patroa, aquela doida, ela quer que eu trabalhe mais e vou continuar recebendo a mesma merreca? Não. Ela quer que você produza mais, ela quer que você tenha uma produtividade melhorada em relação ao que você tinha no ano anterior. Você tem que fazer essa análise horizontal e ver que o seu resultado nesse ano é melhor do que no ano passado. Você tem que produzir mais. Pessoal, pessoas que são produtivas são pessoas que têm um futuro brilhante. Pessoas que não encontram argumentos negativos são pessoas que elas conseguem resolver todo o problema. Qualquer circunstância que apresente para ela, dentro de uma organização, ela vai resolver. Então, isso é fundamental para que o departamento flua. Agora, se você tem um departamento, 3 pessoas rígidas e uma flexível, vai acontecer o quê? A sobrecarga daquela flexível. E aí, consequentemente, vai ter uma quebra do equilíbrio. Não é o ideal. O que é ideal é você ter ali 2 flexíveis, uma mais ou menos e uma rígida. Às vezes, pessoal, você ser rígido é bom, né? Não adianta você querer abraçar o mundo e não dar conta. Isso não funciona. Pessoal, até aqui, estão conseguindo captar? Alguma dúvida, Lucas? Tem alguma dúvida, Lucas? Vamos ao alto, pessoal. Tá tudo tranquilo? Patrícia? Patrícia? Não sei se ela tá na sala. Jordânia, tem alguma dúvida? Tá tudo certo, Aramis. Show. Então, tá bom. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, passando o tópico, eu me empolgo às vezes, tá? Se eu estiver falando demais, vocês me falam que eu paro para explicar. Olha que bacana isso aqui. Vantagens e limitações do controle interno, né? Primeiro, aumento da eficiência operacional, lógico. Se você tem um quadro ali inspirado, motivado, aplicado, com objetivo e engajado, é lógico que vai ter eficiência. 2,
Melhoria nas decisões operacionais, lógico, se você tem uma equipe equilibrada, organizada, você vai ter uma tomada de decisão mais rápida. Então, ou seja, a decisão do gestor vai ser mais rápida, porque ela tem pessoas engajadas ali com propósito. 3, aperfeiçoamento das avaliações de desempenho. Isso aqui é muito importante. Por quê? No final do período vai chegar o EBITDA, né, que é o conjunto lá das demonstrações, a DRE, o balanço. Você tem que ter ali um aperfeiçoamento, né, muito amplo para entender como que funciona aquilo ali. Então, o seu aperfeiçoamento tem que ser muito bem definido quanto aquilo ali, né? A diminuição do... Se você tem ali um controle interno melhor, se você consegue prever, né, controle de prevenção com mais rapidez, você tem um risco menor. Ah, tá, mas quer dizer que eu não vou ter problema? Não, não é isso. Você vai ter problemas. O problema é que você vai ter uma chance de você reconhecer mais rápido. Então, essa é a diferença, tá? E quinto, seria ali a valorização da imagem e a conquista e a confiança do mercado. Lógico, né, pessoal? Uma empresa estruturada, confiante, com propósito firme, né? Essa empresa, ela vai ser acreditada, né? Ela vai ter ali alguém que vai acreditar nela, né? Então, se cair lá, cite 2 vantagens, né, de um bom controle interno, vocês já sabem, né? E aí aqui a gente tem o seguinte, analisando por outro lado, a falta de controle, olha o que gera. Conclui de funcionários na apropriação de desvios de bens. O que é isso? Funcionário que rouba da empresa, funcionário que faz motim da empresa, funcionário que fica falando da vida dos outros, não produz nada. Isso é concluio, né? Ocorrência de erro por falta de informação, lógico, é o tema da atividade de hoje, tá? Ou que houve um erro, por causa de um simples erro, né? A empresa se lascou, porque não teve um controle interno. Ocorrência de erros provenientes da negligência de funcionários. Negligência, funcionário que erra, né? Porque ele já errou uma vez, foi corrigido, aprendeu e ele continuou errando. Isso é negligência, tá? Maior exposição à fraude, lógico, né? Se você não tem um controle interno, você vai ter muito mais pessoas, líderes, querendo desviar da empresa. A publicidade vai ser desfavorável, as pessoas vão olhar para aquela empresa, não vai ter credibilidade. E a redução do investimento e queda de valor de ações de mercado. Lógico, se você tem uma empresa ali que não tem controle nenhum, não funciona de nada, aquela empresa ali é óbvio que ela vai ter uma imagem desfigurada no mercado, né, turma? Então, ou seja, temos ali 5 vantagens e 7 desvantagens para uma empresa que não tem um controle interno difundido. E a última observação, que a controladoria alimenta todo o processo de gestão da organização, né, pessoal? Então, ou seja, o controle interno está dentro de controladoria. Então, isso gera um motor, uma força motriz que vai o quê? Melhorar, dar flexibilidade, agilidade nas operações e nos processos internos da empresa. E aqui tem 7 tipos de controle mais, assim, controles internos mais usados nas empresas. Treinamento e capacitação, código de ética e conduta. Treinamento é o quê? Você acreditar na Jordânia e na Patrícia para fazer o melhor para você. Código de ética e conduta é você ter ética em corrigir o Lucas e a Jaine. Controle de qualidade é você checar se aquilo que os funcionários e colaboradores estão fazendo correto, os relatórios, né, as vendas, né? Auditoria interna, você tem um departamento que configura, que analisa e registra fatos ali que acontecem na empresa de forma adequada, e isso está acontecendo de forma certa, né? Não está acontecendo ali errônea, né, passivo de fraude. Canal de denúncias, que é o SAC, é ótimo para você controlar a pós-venda. Segurança de informação, é o sigilo, você tem que ter sigilo para todas as informações da entidade, e a gestão de terceiros, isso é ótimo. Quando você contrata uma terceirizada, ou até mesmo, né, uma assessoria, você precisa ter a gestão desse pessoal. Esse pessoal você precisa saber o que eles estão fazendo na sua empresa. Até mesmo a auditoria externa, ela não vai te dar os detalhes, mas você tem que saber o que ela está fazendo, né? Tem que ter esse controle. Pessoal, por hoje, esse seria o nosso tema. Vocês têm alguma dúvida? Queriam apresentar algum fato, Jordânia? Tá tudo claro, beleza? Posso aplicar a prova? Aramis,
Oi? O Conselho Fiscal, ele entra como um procedimento de controle interno? O procedimento fiscal ou o conselho O fiscal? Conselho Fiscal. Olha só, o conselho fiscal, ele é um departamento, né? Ele ali vai ter um líder, né? Ali que vai ser, ele, pelo menos, não sei se é isso que você está querendo dizer, né? Se eu estou te entendendo. Vão ter pessoas que vão se reunir, não é isso? E elas vão tomar uma decisão, né? Crivada ali nos padrões do fisco. Seria isso, Jordânia? Se No esse. caso, por exemplo, vamos supor, eu estou trabalhando e aí o Conselho Fiscal ele vem meio para fiscalizar a parte de procedimentos e situações, né? Ah, sim. Tipo, o balanço, DRE, essas coisas assim. Quando ele vai e entra pela parte operacional, por exemplo, desconto de cheque lançado dessa forma, né? Cadê os comprovantes de desconto de cheque? Entendeu? Porque como eu entendi, o controle interno vai ser aquela parte mais voltada para o operacional. Então, automaticamente, me veio à cabeça Exatamente. que talvez o Conselho Fiscal ele esteja aplicando uma forma de controle interno. Exatamente. É porque nesse sentido, eu não associei o banco, né? Mas nesse sentido do banco, o Conselho Fiscal, ele é aquela que vem justamente para apurar todas as operações, o que você está fazendo, né? Então, por isso que nesse caso aí, sim, ele é um procedimento interno, sim, ele vai ser um controle interno, sim. Porque ele vai fiscalizar, ele vai olhar ali, né? Lógico, não depende de você, é uma autarquia que está acima de você. Então, você pode sim, deve considerar, sim, né? Ele como um procedimento de controle interno, sim. Agora, vamos supor, em questão de tributos, né? Estou falando agora da área federal. Um conselho fiscal, olhando para a área federal, ele é um grupo de pessoas que se reúne para melhoria, né, dentro do fiscal. Aí é diferente. Agora, no seu caso, o departamento ali, no caso, ele tem um nome um pouquinho diferente. Por isso que dá um pouquinho dessa confusão. Mas ele realmente, sim, ele faz parte ali do procedimento de controle interno. Muito, né? Porque ele vai conferir se a assinatura, se os contratos estão todos homologados direitinho. Então, isso é muito importante. Não, mas isso é sim. Pode considerar sim, Jordânia. Você está sendo ali monitorada por um procedimento interno ali de controle, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Adriano, tem dúvida? Não? Tá tudo tranquilo? Gente, eu acho que eu vou ter que adiantar. Tá tranquilo. Tá tudo tranquilo. Então, pessoal, olha só. Esse foi o nosso tema da aula de hoje, tá? Me perdoem que a gente extrapolou um pouquinho do tempo, mas a gente teve ali problemas com o sinal, não entrava, não dava certo, né? Atividade, ela é bem dinâmica, tá? Abram os olhos para essa matéria, tá? Esse conteúdo é um conteúdo apaixonante para quem está aí nesse ramo de trabalho, né? Empresas grandes, né? Aproveitem esse conteúdo, me explorem à vontade, mandem mensagem, cobrem, tá? A gente tem um trabalho bacanérrimo ali. Poderia explicar a atividade? Sim, posso sim, Tatiane. Olha só, a atividade é o seguinte, lá vai ter um estudozinho, um caso, né? E você vai ter que olhar, dentro daquele estudo que aconteceu ali, ele teve um problema. Qual foi o erro do departamento ali de controladoria? Teve algum procedimento de controle interno? Teve alguma coisa ali que poderia ser evitada? O risco ali, ele estava passivo a controle preventivo ou ao outro tipo de controle? O que poderia ter sido feito ali? Detectar ou prever? Né? Então, ou seja, é isso que é para fazer, tá, ô, Tatiane? É para você, então, olhar para aquela situação, para aquele case, tá? E você vai tentar encontrar como você poderia evitar aquilo ali, dentro dos conteúdos, das normas que a gente estudou na aula de hoje. Então, você olha para aquilo ali, vai identificar o problema e você vai, então, dentro dessa matéria, dentro desse conteúdo, identificar o que você, como uma controller, como uma pessoa, né, fazendo um procedimento, igual a Jordana falou, um procedimento de controle interno, poderia fazer para evitar aquilo ali. Foi negligência? Foi erro? Foi desvio? Né? Foi fraude? Alguma coisa foi.
Daí eu quero ver esse parecer de vocês. E aí vocês podem editar aquele Google Docs que eu botei lá, pode colocar nele mesmo e aí vocês enviam, tá bom? Não precisa de gerar um documento. É o que é para fazer, professor? Simples assim. Opinião de vocês quanto ao controle de procedimento interno, tá? Não tem muito segredo, não. Beleza, Tatiane? Show. Então tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Patrícia, Jordânia, Flávia, Hendrik? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Pessoal, quem tiver, pode acrescentar, tá? Tudo certo por mim. Então, beleza. Pessoal, queria então agradecer a presença de todos, tá? Desejar uma ótima noite para vocês, um excelente fim de semana, daqui já tá amanhã, quando vocês acordarem, já vão ver já, né? Bem de longe, né, Flávia? Bem de longe já vai dar para ver o sábado, a sexta-feira, né? Mas é isso daí. Encontro vocês na nossa próxima aula. Não deixem de fazer as atividades, tá? Tem muita gente que não está fazendo atividade. Isso é passivo de falta, tá? Olhem o universo de vocês, controle o universo de vocês, porque as faltas vão ser registradas. Quem entregar a atividade depois, a gente tira a falta, mas não deixa acumular, tá? Porque isso pode gerar problema para vocês depois, beleza? Uma ótima noite para vocês e até mais, hein?